Então tá, queridos, nós vamos então refletir na palavra do Senhor. Nós estamos expondo o livro de Malaquias, é o último livro do Velho Testamento, né? Um livro profético. É fácil de encontrar na Bíblia porque a gente abre a Bíblia nos Evangelhos, melhor em Mateus, né? E volta porque fica junto com Mateus. Então nós vamos expor mais uma porção desse livro. Nós expusemos do capítulo 1 do capítulo 1, versículo 1 ao 5, e agora nós vamos expor do versículo 6 até o versículo 14 desse primeiro capítulo, ou seja, do versículo 6 até o final do capítulo. Então abra a sua Bíblia, por gentileza, em Malaquias, no capítulo 1, e foca aí o seu olhar no versículo 6, para nós lermos esse texto que diz assim: o filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Ó Deus, nós te agradecemos por essa leitura, Deus, e pedimos a tua ajuda, a tua direção para nós extrairmos, para nós entendermos o que estava acontecendo naquela ocasião e o que isso tem a ver com o nosso culto hoje, com a nossa maneira de adorar, de doar ao Senhor. O Senhor nos abençoe, Pai, que possamos sair enriquecidos desta noite, ó Deus, aprendendo, ó Deus, o que a tua palavra quer falar para nós nessa noite, que o Senhor mesmo fale conosco, porque esta é a palavra da profecia, aliás, é um livro profético, que o Senhor fale conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós expusemos, como eu já disse, os versículos de 1 a 5, esse conteúdo que nós expusemos, ele fala da declaração do Senhor, é o Senhor fazendo uma declaração: eu vos tenho amado. Ele começa assim, Deus falando: eu vos tenho amado. E eles questionam: mas como é que o Senhor tem nos amado? Como assim? Se nós estamos passando por lutas, por provações aqui, por dificuldades, por perseguições, como é que o Senhor nos ama? E o Senhor explica, ele diz: eu amo vocês, vocês é o meu povo, eu amo vocês porque eu elegi, eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês ao invés de escolher Esaú, que era o mais velho, que deveria ser escolhido. Eu olhei para Jacó, embora ele não merecesse, porque ele não era melhor do que o irmão dele, e amei e fiz um povo para mim, e eu tenho guardado vocês, eu tenho protegido vocês, e vocês estão aqui porque eu amo vocês.
E então, a partir do versículo 6 ao 14, ele vai exortar esse povo, porque esse povo não entendia que Deus o amava e estava realmente negligenciando o culto ao Senhor. Eles não estavam ministrando ou adorando o Senhor de uma forma saudável, de uma forma agradável, de uma forma que o Senhor merece e que o Senhor requer. Esse livro começa dizendo sentença de Deus contra Israel. A palavra sentença significa peso, em hebraico é peso, é julgamento, é um veredito. Isso que significa, e essa palavra que nós vamos expor hoje, do versículo 6 ao versículo 14, irmãos, não é uma palavra leve, é uma palavra pesada para aquele povo. Quando a gente propõe expor a Bíblia assim, a gente depara com a Bíblia, que ela não esconde nada, ela não defende ninguém, ela é justa, assim como o Deus que a escreveu ou que a inspirou. Então, querido, nós vamos ver essa parte da palavra do Senhor. O tema central desse livro que nós estamos trabalhando é o culto que agrada a Deus. Você precisa gravar isso, o culto que agrada a Deus, e aí vem na sua cabeça, como seria o culto que agrada a Deus? O culto que agrada a Deus. Esse livro está ensinando isso, esse tema, o culto que agrada a Deus. Aí vem Jesus no Novo Testamento e resume para uma mulher que nem era do povo dele, uma samaritana. Ele revela essa grandeza para ela, e nós lemos aqui hoje, quando ele fala que a forma do culto, a forma de adorar o Senhor, não é em local, não é com objetos, não é externo, em primeira mão, mas é em espírito e em verdade, é em vida, é com vida, é isso que ele está dizendo. Vem a hora, mulher, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É isso que ele queria desse povo, é isso. Muitas vezes tem pessoas que usam esses textos aqui, porque a oferta lá era um cego, é um coxo, para usar para oferta, para as pessoas dizimar, e isso não tem nada a ver. O culto é muito mais do que oferta, do que dízimo, é muito grande isso, envolve a pessoa como um todo. Dízimo e oferta é uma parte. A adoração é integral, é total, isso é uma parte, é muitas coisas, é muito grande isso, e é isso que ele vai explicar. Então guarde primeiro o tema central desse livro, o culto que agrada a Deus. E aí nós vamos desenvolvendo títulos ou subtemas desse grande título, o culto que agrada a Deus. Hoje o título é: quando é que o nosso culto não agrada a Deus? Quando é que o nosso culto não agrada a Deus? Por que esse título? Quando é que o nosso culto não agrada a Deus? Porque esse texto aqui está dizendo que eles não agradavam a Deus. Se esse texto aqui diz que eles não agradavam a Deus, então a pergunta é: quando é que o nosso culto não agrada a Deus? Nosso culto não agrada a Deus quando deixamos de honrar o seu nome. A primeira coisa é essa: o nosso culto não é verdadeiro quando nós não honramos o nome de Deus. Tratamos com desleixo, com descompromisso, de qualquer maneira, indiferente. Olha o versículo 6 para vocês verem, que nós estamos expondo o livro. Olha o versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Deus estava sendo desonrado, desrespeitado, queridos, e desprezado por aquele povo. E a gente precisa entender isso, e é o texto que vai nos explicar como é que aquele povo estava desonrando, desrespeitando e desprezando o Senhor. Isso está no verso 8. É o verso 8 que vai nos explicar isso. Olha para vocês verem que interessante. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu explicar isso para vocês de uma forma bem simples, bem tranquila. Como era a adoração, como era o culto no Velho Testamento? O que ressaltava no culto era o holocausto. Era a morte de animal, morria muitos animais, ao tempo todo morrendo animais. Se ia perdoar um pecado, alguém cometeu um pecado, ou queria um perdão, matava-se um animal.
um novilho, um bode, enfim, um cabrito, se ele queria uma ação de graças, cultuar o Senhor por ação de graças, matava-se um animal também. Se era um culto de adoração, ele adorava o Senhor sacrificando um animal. E aí que está o problema, porque o animal tinha que ser perfeito, tinha que ser saudável, tinha que ser perfeito, e a gente pergunta, mas Deus é tão exigente assim, por que o animal tinha que ser totalmente perfeito? É porque ele apontava para o Senhor Jesus Cristo, que é perfeito, é puríssimo, é santíssimo, é maravilhoso. É por isso que o animal tinha que ser perfeito, ele não podia ter defeito. Então veja o que está dizendo aqui, o que eles estavam fazendo, os sacerdotes, que sabia muito bem que não podia fazer isso, porque a lei proibia terminantemente a oferecer-se algum animal, fosse qual ele, até uma rolinha, um pombinho, qualquer animal, ele tinha que ser perfeito, porque ele estava apontando para um ser perfeitíssimo, santíssimo, puríssimo. Então tinha que ser perfeito. Lá em Levítico 22, no versículo 22, olha o que está escrito: o cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar. E mais um versículo do Velho Testamento, se referindo à lei, proibindo terminantemente usar animal que fosse com defeito ou dessa natureza. Deuteronômio 15, 21. Olha o que está escrito em Deuteronômio 15, 21. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. E agora, olha que coisa interessante, irmãos. Eles eram sacerdotes. Ele está falando de todo o povo aqui, mas principalmente os líderes. Os líderes são os mais culpados. Quando um culto não é de acordo com a vontade do Senhor, quando há muita invenção no culto, muita criatividade, entre aspas, são os líderes, os primeiros, os culpados. Porque aqui eles sabem que aquilo não está na Escritura e às vezes pelo contrário, aqui era o contrário, não podia fazer isso. E eles estavam fazendo, olha que desleixo, olha que desprezo para com as coisas de Deus. Deus quer saber em primeira mão de carneiro, de ovelha, ele não precisa disso, ele é o Criador de tudo. Ele não precisa do nosso dízimo, da nossa oferta. Ele precisa do coração, da nossa atitude. E na nossa ação nós mostramos quem somos. Quando nós ofertamos ao Senhor, quando nós dizimamos, quando nós prestamos qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de adoração, o Senhor quer ver a nossa atitude, o nosso coração. E nós expressamos isso, externalizamos, exteriorizamos isso nas nossas atitudes. As nossas atitudes mostram quem somos. Aquele sacerdote, aquele povo estava mostrando quem eles eram, porque eles viam uma ovelhinha doente. E ele estava deitado no rebanho lá, e ele disse, olha essa ovelhinha aqui, ela está doente, ela está para morrer. E pior, ela pode contaminar o rebanho. Vamos fazer o seguinte, vamos dar ela para Deus, vamos dar um presente para ele. Um presente de grego. Vamos dar um presente para Deus, vamos presentear ela. E aqui ele fala, não é só de doente, né? O coxo, o cego, era isso que eles davam, sabendo que não poderia fazer isso. E aí quando eles ofertavam essa ovelha, aí Deus não olhava para a ovelha, olhava para a atitude deles e dizia, que desprezo, essa pessoa me serve, que presente é esse? Imagina você para um amigo mesmo, você tem uns animais, tem animais e vai dar um presente para você, vai dar um doente, está à beira da morte, porque ele vai contaminar o rebanho, porque ele é cego, você vai lá e dá aquele presente. É isso que o Senhor está falando, dá para o seu governador para você ver, se você não vai é preso, porque ele vai ter isso como uma chacota. Então, e você vem dar para mim. Então, você vai entendendo o texto e vocês vão vendo o que realmente significa e a gente vai aplicando para a gente. Porque hoje, queridos, a forma de adorar o Senhor é diferente. Como eu disse no Velho Testamento, era a entrega de animais, era a morte de animais, né? Queima um animal aqui, outro ali, para isso, para aquilo. E hoje, como é que é a nossa adoração? Nós cantamos ao Senhor, nós oramos, nós servimos ao Senhor, nós ofertamos, nós dizimamos. Em tudo isso o Senhor vê a nossa atitude, nós revelamos quem somos. Quando nós fazemos desinteressados, descompromissados, de qualquer forma, Ele vê
E é uma realidade, a gente está expressando que na realidade a gente não é nada, a gente está fingindo alguma coisa que a gente não é. Porque quando é aquela maravilha, né? aquela desejo de fazer, aquela vontade, aquela empolgação, aquela motivação que brota de dentro, sem fatores externos, sem porquê isso, porquê aquilo. Não existe porquês. Não existe porquês. É o coração. O que está fora não conta. O que eles estavam fazendo, desonrando, desrespeitando e desprezando o culto. E nós não estamos também desonrando, desrespeitando, desprezando, não só o culto, mas principalmente o cultuado. Como é que tem sido o nosso culto realmente? O nosso presente para Deus, a nossa doação, né? Nós entregamos tudo para Deus, a nossa vida, nossos talentos, nossos dons, os nossos recursos. Como é que tem sido isso? O Senhor tem observado. E será que não está como daquele povo? Veja o que Deus está dizendo do versículo 11 ao versículo 13, para você ver a grandeza de Deus. Olha no versículo 11, ele diz: mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Como assim grande entre as nações? Dá a impressão de que o Senhor está sendo adorado no mundo inteiro aqui, não é? Como assim? Ele não estava sendo adorado no mundo inteiro naquela época? Obviamente que isso aqui é uma palavra profética. O Senhor está dizendo: os gentios, quem não é judeu, ele vai me adorar verdadeiramente, vai servir, se referindo à igreja dele, no mundo inteiro, eles vão me adorar verdadeiramente. E vocês fazendo uma coisa dessa, vocês deveriam ser exemplo para quando eles leem, eles aprender com vocês coisas positivas. E vocês fazendo isso, vamos ler novamente agora o versículo 11, tendo uma visão profética, ele se referindo às nações, à igreja do Senhor agora, que ia adorar ele, que ia servir. Ele usa a linguagem do Antigo Testamento para eles entenderem, né, como se fosse a adoração do Velho Testamento, mas é a adoração do Novo Testamento. Olha, mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está se referindo à igreja, que a igreja iria adorá-lo, ia servir de maneira verdadeira, de maneira sincera a ele, e que nós possamos fazer cumprir essa profecia nas nossas vidas. Não é que Deus profetizou por meio do profeta Malaquias. E ele, no versículo 12, ele começa a exortá-los de novo, quando ele diz: mas vós o profanais, mas quanto a vocês, com relação a vocês, vocês profanam, vós profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é imunda. Eles não diziam isso. Vocês pensam que eles iam falar: olha, a mesa de Deus aqui é imunda, está vendo? Jamais eles iam falar isso. A gente, para falar uma coisa, a gente não precisa verbalizar, é por meio da atitude. Eles jamais iam falar que a mesa do Senhor era imunda. Eles estavam se portando, se conduzindo como ela fosse, e é a mesma coisa se estivesse verbalizando aquilo. Entenda assim, eles estavam procedendo dessa forma, e era a mesma coisa de estar falando. Olha o que Deus está falando aqui. Ó. Mas vós o profanais quando dizeis a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é a sua comida, é desprezível. Eles não estavam falando isso, verbalizando. Eles estavam falando com a sua atitude. A atitude deles deixavam claro que era isso que eles estavam querendo se expressar. Era isso que eles estavam externalizando, isso que eles estavam expressando. A mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é a sua comida, é desprezível. Às vezes a gente jamais fala alguma coisa, né, assim, para Deus, das coisas de Deus, mas a nossa atitude falam coisas feias, coisas pesadas para Deus, como esse pessoal aqui, eles estavam falando coisas feias, ofendendo profundamente a Deus. Imagina falando que a mesa do Senhor era imunda. Que coisa, né, nas suas atitudes. E ele prossegue no versículo 13, e dizeis ainda: que canseira, né, que
né, porque não tinha vida, o culto, né, aquele culto mecânico, aquele se dava canseira, não é? Obviamente, não é? Agindo dessa forma, e dizia: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e ele volta a falar das ofertas novamente. O que é o dilacerado? O dilacerado era aquele que tinha sido pego por uma fera, por um animal carnívoro, obviamente, uma presa, e tinha ali. Tem presas que comem o animal vivo, vocês já viram isso? Coisa horrível, né, de se ver, né? O animal, ele pega a presa lá e não mata. Então é isso que fazia com algumas ovelhas, arrancava uma pata, enfim, um pedaço, e aí aquela ovelha morria, eles pegavam a outra parte e oferecia para Deus. Era o seu sacrifício, a sua oferta, não é? Quando Deus tinha proibido terminantemente que não podia fazer, que a coisa era perfeita. Aí ele fala: e vocês ofereceis o dilacerado e o coxo, né? Aquele que mancava, que faltava uma perna, o enfermo, o doente. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, para aqueles sacerdotes o altar não tinha importância, o culto ao Senhor não era prioridade. É isso que estava acontecendo. A igreja do Senhor não tinha importância, não tinha aquela importância, aquela reverência com as coisas de Deus, com a casa de Deus, e o culto não era prioridade. Era isso que acontecia. Quando nós não priorizamos as coisas de Deus, quando nós não damos importância, total importância ao culto, ao ajuntamento, à adoração, à música, não é? Quando estamos cantando ali, irmãos, quando nós estamos cantando, hoje é a forma de cultuar. Deus está vendo, fala que está me chamando, está me desprezando, que falta de amor por mim, que desleixo, né? Às vezes a pessoa nem abre a boca, está adorando aqui, está louvando o Senhor, a pessoa nem abre a boca, ou quando abre, né, com aquele desinteresse, ao invés de ali é o Senhor que está sendo exaltado, não é homem não, a gente está adorando a Deus, mas Deus vê. E Deus vê o coração, Deus vê a atitude, Ele te conhece pela atitude. E a mesma coisa, no Velho Testamento era queima de animais, era oferta a animais. Hoje é a mesma coisa, hoje são animais da mesma forma, dilacerado, o enfermo que vai contaminar o rebanho. Então temos que ter respeito, temos que ter cuidado, tem que ter fervor para as coisas de Deus, temor de Deus, quando alguém está fazendo uma oração, na igreja do Senhor, como está cantando, está louvando a Deus, isso é um privilégio, é uma maravilha, nós estamos cultuando a Deus, isso é o culto do Novo Testamento, é o culto da igreja, é cantar, é orar, é congregar, é se comprometer, é estar na presença de Deus, não é de qualquer maneira não, é isso que ele está dizendo, isso não serve para fazer medo das pessoas pelo dadismo não, ou oferta, é o culto de uma forma geral. Oferta também faz parte, obviamente, dízimo também, porque ele vai falar: vocês roubam de mim. Em que nós te roubamos? Vocês estão me roubando no dízimo, porque o dízimo não pertence a vocês, eu não dei para vocês o dízimo. Eu dei 90%, eu não dei 100%, porque os 10% é para ser aplicado na minha obra. Mas isso é a pequena parte, aqui o que ele está falando é muito maior do que isso. Quando nós não ofertamos, não dizimamos, porque a situação já está caótica já na nossa vida, ou ofertamos, ou não cantamos, não abrimos a boca, não compartilhamos ali com os irmãos naquela adoração, é a mesma coisa. Oferta, não cantar, não orar, não ser comprometido com a igreja, tudo é a mesma coisa, não é? Por que dá ênfase numa coisa só? Por que dá ênfase só no dízimo, se tudo é um todo, nós temos que observar essas coisas. Então, meus queridos, nós estamos falando sobre o culto que agrada a Deus. Isso é o tema do nosso livro, o culto que agrada a Deus. Mas nós estamos no título agora que pega só um pedacinho, uma parte desse livro. E o título é: quando é que o nosso culto não agrada a Deus? E primeiro, quando deixamos de honrar o seu nome. Quando nós deixamos de fazer tudo que nós já falamos até agora. Primeiro isso.
Segundo, quando deixamos de cultuá-lo de forma correta e digna. Quando nós deixamos de cultuar o nosso Deus da forma correta e digna, nós não estamos agradando a Deus, nós não estamos ministrando um culto agradável ao Senhor. Olha o que ele diz no versículo 7 aí. Ele diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. O pão do Velho Testamento era o pão que ficava sobre a mesa lá no altar, no santo, lugar santo. Mas ele está querendo dizer pão aqui com muito mais coisas. Primeiro, por que o pão era imundo aqui? O pão era imundo porque não era do jeito que o Senhor pediu que fizesse, não era do tempero que ele mandou usar. Tinha que ser do tempero, porque senão, imundo era alguma coisa que não era puro, que não podia colocar no templo, contaminado. Então, quando ele fala, oferecei sobre o meu altar pão imundo, porque eles não estavam fazendo da forma correta e digna que o Senhor tinha mandado. Quando Deus não é cultuado da forma correta e digna, ele não responde. Ele tem que ser cultuado da forma que ele ordenou na palavra dele e com dignidade. O nosso Deus é digno, é grande. Como ele diz, eu sou grande entre as nações. Então é com dignidade e da forma correta, porque senão ele não responde. Se não é assim, então veja o verso 9. Quando ele diz: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Aí ele fala: mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Será que ele vai aceitar abençoar vocês, aceitar a adoração de vocês com essas ofertas que vocês estão trazendo? Será que o Senhor vai nos abençoar? Será que o Senhor vai receber mesmo essa oferta que nós estamos trazendo? E aqui eu repito, não estou me referindo à oferta financeira, mas à oferta como um todo, a nossa vida como um todo. Será que ele está realmente recebendo? Aqui, se você ler com atenção, você vai ver que Deus está ironizando. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Ele está dizendo, agora a hora para vocês ver, peça a graça de Deus, ver se vocês vão receber dessa forma. É isso que ele está dizendo. Então, experimente para vocês verem. E eles não estavam mesmo recebendo a graça de Deus ali, estava passando por muita dificuldade. É por isso que eles, na exposição anterior, eles diziam, como é que o Senhor está nos amando dessa forma? E o Senhor diz, eu elegi vocês, eu cuidei de vocês por toda a vida, por todo o tempo, eu cuidei de vocês, como dizendo, vocês é que buscaram isso, essa luta, essa tribulação, vocês afastaram de mim, vocês pecaram contra mim, vocês deixaram o meu culto, vocês foram relaxados, vocês foram desleixados, e é por isso que vocês estão passando por isso. Então ele diz, será, vocês acham mesmo que vão receber a bênção de Deus dessa forma? Vocês lembram do profeta Elias, quando, lá com os profetas de Baal, quando ele foi invocar o nome do Senhor, que desceu fogo do céu, a primeira coisa que ele fez foi consertar o altar, arrumou as varas no lugar. Só depois que ele consertou o altar, é que veio fogo e queimou aquele lugar, e a água que ele tinha colocado, o fogo lambeu aquela água, porque o altar não estava bagunçado. O altar hoje simboliza a nossa vida. Nossa vida tem que estar organizada diante de Deus, tem que ter uma vida organizada espiritual. Se não sabemos organizar por aí, financeiramente, ou na nossa vida secular aí, pelo menos com Deus nós temos que organizar a nossa leitura bíblica, o nosso jejum, nosso compromisso com Deus, o nosso louvor, o nosso tempo dedicado a Deus. Nós precisamos pelo menos isso aí, porque isso aí ele exige de nós. Nós precisamos ser organizados espiritualmente. Lembra de Elias, que organizou só depois. Queremos ser abençoados, devemos ser organizados, porque o nosso Deus é um Deus organizado, ele não é bagunçado. Ele é um Deus comprometido, temos que ter compromisso com a obra de Deus. Culto verdadeiro é um coração contrito e cheio de amor por esse Deus, queridos. Isso é que é culto verdadeiro. Você quer saber o que é culto verdadeiro? Vamos dizer algumas coisas sobre culto verdadeiro. Em primeiro lugar, um coração contrito e cheio de amor por esse Deus maravilhoso. Isso é culto verdadeiro. O que Deus quer no culto é vida, o resto é acessório. Ele quer vida. O resto que eu digo é acessório, os acessórios, tudo é acessório, não é? Primeiro é o culto, tudo que a gente faz aqui, as atitudes, as ações, os instrumentos, os cantores, né, tudo é acessório. Começa com vida. Se eu não tiver vida, não adianta. O que é acessório não vai expressar um culto verdadeiro. Porque começa com a vida. Vida primeiro, depois vem os acessórios. Se não tiver os acessórios e tiver vida, o culto funciona da mesma coisa.
né? Não, mas tem que ter acessório aqui. Como é que eu vou adorar aqui os cantorzinhos aqui amadores, né? Só um violãozinho, né? Tem lugares aí que tem que ter, isso é acessório, não adianta, isso é conversa para boi dormir. A pessoa não adora assim, isso não é adoração, acessório não é vida que é. Quando a pessoa adora o Senhor, até no quarto, puxa, sem nada, ele adora em casa, com a família, isso é conversa fiada. Não, tem que ter isso para adorar, e ali vai adorar melhor. Ali, se tiver aquilo ali, se tiver um cantor profissional, vai adorar melhor. Se tiver aquele instrumento, aquele vai adorar melhor. Isso é conversa fiada. Se fosse assim, Deus não era bom, porque ele fazia acepção. Ele se manifestava mais onde tivesse mais recursos, né? Onde tivesse pessoas mais sábias. Não, lá lá é muito melhor. Aquele pastor lá, ele tem não sei quantos diplomas, não sei quantos certificados. Aqui a gente nem tem. O pastor tem um seminarista aqui. Então lá a adoração é melhor. O pastor é acessório. A adoração é vida. É vida diante de Deus. Isso aqui é adoração. Quando Deus não é cultuado da forma correta e digna, ele enojará. Ele sente náusea. Ele não aceita. Vocês querem ver? Olha então o versículo 10. Se é isso mesmo que está falando ou eu estou aqui inventando. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Está vendo? Se tivesse alguém, oxalá que fechasse essas portas aqui, e não acendesse as lâmpadas aqui, ou seja, não tivesse o culto, interrompesse esse culto aí. Se tivesse alguém, um sacerdote de vocês aí, cabe com isso. E aí ele conclui o versículo: eu não tenho prazer em vós, ele desabafa, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. É claro, né? Como é que vai aceitar? Que oferta é essa? Ovelhas doentes, dilaceradas, coxas, que coisa é essa? Que desprezo para com o Senhor, que ele não aceita essas coisas. Ele quer as primícias da nossa vida, como um todo, é isso que ele quer. O culto que agrada a Deus é aquele precedido pela nossa vida, ou seja, primeiro vida, depois culto. Primeiro vida e depois culto. Se não tiver vida, também não tem culto verdadeiro. Primeiro vida, depois culto. Se eu não tiver vida, meu culto será hipócrita, porque estarei externalizando algo que não possuo. Olha, se eu não tiver vida, o meu culto é hipócrita, porque aquilo não é verdadeiro, não há sintonia entre o meu coração e a minha adoração e o meu louvor. Ele é hipócrita. Eu estou dizendo que eu amo a Deus, né, no meu louvor, que maravilha, que Deus santo, que Deus bom, e não está batendo, meu coração não está para isso. Minha mente, meus projetos, não bate, eu estou sendo hipócrita. Meus planos ocultos e tudo mais. Então, se eu tiver vida, eu não preciso de mais nada. Qualquer lugar é adoração para mim. Eu pego um galinho de pau, né, e louvo a Deus com aquilo ali, com minhas palmas, e eu não fico caçando, procurando coisa, desculpando que é porque é isso, que é porque é aquilo, porque o pregador não pregou bem, e o tocador, o violão estava desafinado, né, eu não vou inventar moda, não. Eu vou adorar ali com o violãozinho desafinado, blém, 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 e Deus está operando, porque a coisa é interna, não é externa, não é acessório, é vida diante do Senhor, meus queridos. E ele conclui com uma advertência. Olha o verso 14 para você ver, uma advertência séria. Ele fala assim: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. E concluindo, queridos, Deus quer primeiro o seu coração por inteiro. Sem isso, qualquer oferta não interessa. Deus quer primeiro o seu coração por inteiro. Sem isso, qualquer culto, qualquer louvor não vai adiantar. Coração por inteiro, você sabe o que significa isso? Coração por inteiro, não é uma parte.
Eu 50%, 80% eu estou servindo o Senhor, mas 20% eu reservo aí para alguma coisa. Não. É inteiro. Tudo se divide em partes, e as partes têm que estar de acordo com o todo. Isso, o culto, como eu já disse, envolve uma série de coisas. Tudo na obra de Deus é culto, é adoração, é oferta, é doação ao Senhor. E cada coisa tem que ser feito de acordo, porque o Senhor está com seus olhos ali sondando e vendo o desprezo, está vendo ali os animais dilacerados, os animais coxos, enfermos, que nós estamos apresentando para Ele, por assim dizer. Obviamente que nós não oferecemos essas coisas, né? É analogia, e como era, né, no passado. Vejamos ainda alguns requisitos para cultuarmos de forma correta. Precisamos conhecer o Senhor do culto. Para nós oferecermos um culto agradável ao Senhor, primeiro precisamos conhecer o Senhor do culto, aquela pessoa que está sendo cultuada. Quando fala conhecer, não é, então eu vou ter que fazer um curso, vou ler aí teologia, vou ler a Bíblia. Não é conhecer aqui para o hebreu, é intimidade. É ter intimidade com Ele, os dois ali, tete a tete, amigos, íntimos e tudo mais. Ele se apresenta como pai deles. Eu sou o pai, eu sou o Senhor de vocês, eu sou o rei. Ele não é isso que ele está dizendo. Se eu sou o pai, onde é que está o meu respeito então? Se eu sou o Senhor, onde é que está a minha honra, a minha obediência? Onde é que está? Ele se apresenta com intimidade. Eu sou o pai, eu não sou qualquer um, eu sou o pai. Então é intimidade. Então o verdadeiro culto, nós temos que conhecer o Senhor, mas dessa forma experiencial. Por falar nisso, irmãos, como vemos o culto apenas como uma atividade semanal que pode ser substituída, o culto como um todo é a nossa oferta. E como nós vemos isso? Como alguma coisa secundária, alguma coisa que pode ser substituída, alguma coisa semanal. Toda semana tem um culto aí, se der eu vou lá. Eu passo por lá e passo e vejo e dou um pulinho lá. É assim que nós vemos? Pois bem, isso não é culto. E o Senhor vê da mesma forma que Ele viu lá, Ele vê o nosso culto dessa forma, quando nós não priorizamos e achamos que é uma simples atividade semanal que pode ser substituída. Ela não pode, ela é insubstituível. Não pode ser substituído os momentos de culto. Que saibamos disso. Segundo requisito para cultuarmos da forma correta é obedecer o Senhor do culto. Faltava obediência, porque o Senhor havia estabelecido o tipo de culto, o tipo de animal, o tipo de pão. Tem que obedecer, não tem que criar, não tem que inventar, tem que ser da forma que Ele quer. Ele é o Senhor do culto ou não, o dono ou não. Então Ele determina as regras e eu cultuo da forma que Ele determinou. Não tem que ficar inventando, não tem que ficar criando, isso não existe. Não, é por isso. Sabe por que fica inventando coisas? É porque não sente a presença de Deus, e assim sente, entre aspas, e acredita que, aí faz aquele show, todo aquele movimento todo, e vai embora para casa cheio de Deus, né, entre aspas, alegre, mas foi que bênção lá, você viu que coisa bonita, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, coisa nenhuma. O culto é simples. Culto na igreja, a gente vem para adorar o Senhor, chorar na presença dEle, dobrar o joelho, é coisa simples. Porque se fosse assim, uma igreja que não tivesse tanta criatividade, fala, pronto, agora nós estamos por baixo mesmo, porque aquele pessoal lá, eles são mais criativos, eles são mais preparados, e eles sabem mais de teatro e mais coisa, então eles são muito mais abençoados que nós não podemos. Deus vê cada detalhe, Deus não permite esse tipo de coisa, exatamente para que não aconteça isso. O culto dele é culto simples. Para entender a pregação, a palavra de Deus, não precisa ser estudada. A pessoa mais inculta da terra consegue entender, discernir Deus. Entende, irmãos? Então, faltava obediência. E, finalmente, para concluir mesmo, para ministrarmos, para adorar o Senhor de uma forma verdadeira, temos que pensar conforme o Senhor Jesus, ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter discernimento, ter maturidade. Aquele povo estava dizendo, o Senhor não ama nós, não. Olha aqui, como é que o Senhor ama? Nós temos passado por luta, por dificuldade, e nós vemos pessoas que nem é crente aí prosperando, enriquecendo aí na nossa frente. O Senhor nos ama. Isso mostra pessoas que não entendem, não têm a mente de Cristo. Porque se Paulo fosse pensar assim, se Jesus, o próprio Jesus, fosse pensar assim, se os apóstolos fossem pensar assim, então,
Eles eram homens maduros, e nós também devemos ser pessoas maduras e ter a mente de Cristo. Eu estou passando luta, estou passando tribulação, mas o Senhor me ama demais. Ele me ama, Ele é apaixonado por mim, eu sou apaixonado por Ele, eu amo Ele, mas Ele me ama muito mais. E ali você está passando por tribulação, ali você está passando por provação. Tem que ter a mente de Cristo, aí o culto é verdadeiro. Mas quando você faz como eles, será que Deus me ama? Começa a questionar. Então por que eu estou passando por luta? Então por quê? Então por quê? Então. Isso demonstra falta de maturidade, e assim você nunca vai conseguir prestar um culto verdadeiro. Você vai ser simplesmente um murmurador e não vai ser um cultuador, alguém que cultua o Senhor da forma. Você tem que ter a mente de Cristo, tem que ter discernimento. Tem que ter maturidade. Não, isso não é assim. Deus me ama assim. A aprovação está lá na palavra. Eu ia passar por luta, passar por tribulação. Meu Senhor passou para me mostrar. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e tudo mais. E feliz com o Senhor, e vai passando pela prova e dando glória a Deus. Tá bem? Vamos colocar em pé então. Vamos terminar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra exposta, Senhor. Pedimos a tua compaixão para as nossas vidas, tua misericórdia. Senhor, nos perdoa. Temos pecado contra ti, Senhor. Temos sido negligentes com o culto. Ó Deus, nós observando, ó Deus, o que aquele povo ofertava ao Senhor, aquelas ovelhas, aquele desleixo, ó Pai. É como se dissessem que a mesa do Senhor é imunda, que as ofertas, o pão é imundo. Eles, embora não dissessem isso, era isso que eles expressavam. Não permita que nós venhamos, Deus, a chegar numa situação dessa, mas que possamos nos entregar completamente para o Senhor. Oferecer a nossa vida, como diz um cântico, Senhor, que adora o Senhor. Venha, Senhor, minha vida a oferecer como sacrifício vivo no teu altar. Que venhamos a nos doar completamente, nos entregar para o Senhor e prestar um trabalho dedicado, ó Pai, ao Senhor. Dar da nossa primícia, da nossa vida a Ti. Nos ajuda, nos capacita e nos perdoa, porque nós temos falhado e muito. Tem misericórdia de nós. Hoje é Santa Ceia, hoje nós vamos participar da ceia, que seja um renovo de aliança, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.